Pessoal, nessa segunda aula a gente vai trabalhar com estatística aplicada ao inventário florestal, tá bom? Algumas dessas estatísticas vocês vão conseguir relembrar fácil, outras nem tanto, mas todas são calculadas no inventário florestal. É bastante importante vocês prestarem bastante atenção e quando vocês forem fazer esses cálculos, terem noção do que eles significam e não simplesmente calcular e ter lá um monte de números, tá? Você tem que aprender a interpretar esses dados. Então, faz parte do inventário florestal essa revisão em estatística, mas mais importante do que isso, faz parte vocês perceberem a aplicação dessa estatística para o seu conjunto de dados, tá bem? Pessoal, uma vez organizando os dados corretamente, a gente vai ter que fazer alguns cálculos, tá? Alguns desses cálculos são bem aí comuns da gente visualizar, outros nem tanto. Por exemplo, a média dos dados, tá? Quando a gente usa uma fórmula estatística, parece que a fórmula estatística ela é bem complexa, né? É uma fórmula estatística aí bem difícil. Mas na verdade, calcular a média é simplesmente fazer somas e fazer uma divisão no final. Por exemplo, você tem 10 árvores na primeira parcela, 12 na segunda, 15 na terceira. Então 10 mais 12 mais 15 dividido por 3, que é o número de parcelas, tá? Outros dados aqui, por exemplo, né, a gente vai ter mediana. Então a mediana, para algumas situações, ela pode ser útil para a gente. Apesar de que vocês vão ver, a gente tem uma série de ajustes e a gente tem uma quantidade grande de dados. Então geralmente a gente vai usar a média mesmo, tá? A mediana nada mais é do que o valor do meio dos seus dados. Então se você tem 10 dados aí coletados, você organiza eles do menor para o maior e procura os dados do meio. Mais à frente eu comento mais sobre a mediana. A moda simplesmente é o valor que mais se repete naquele seu conjunto de dados, tá? Geralmente a gente trabalha com média mesmo, tá? É a nossa principal medida de tendência central, ela vai mostrar onde os nossos dados estão mais concentrados e não tem muita dúvida quanto ao seu cálculo não. Pessoal, um outro tipo de medida é o que a gente chama de medida de dispersão, tá? O que são medidas de dispersão? A gente vai ter a média, que vai ser o nosso principal valor. A média vai informar para você o centro dos dados, tá? Então você tem um conjunto de dados, qual que é aquele valorzinho ali que representa o centro dos dados? Mas a gente precisa de mais informações, a gente precisa de medida de dispersão. Algumas estão elencadas aqui nesse slide, tá? Amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. E eu gostaria de deixar bem claro para vocês aqui que existem fórmulas para você fazer alguns desses cálculos, tá? Então temos aí fórmula para variância, temos aí fórmula para o desvio padrão e assim por diante. Ao invés de explicar a fórmula, eu prefiro fazer diferente, eu prefiro mostrar o significado de cada um, tá? E um jeito diferente de calcular. Claro que no Excel a gente vai ter uma forma mais rápida, tá? Mas antes de sair calculando, você tem que entender o que isso significa, tá bom? O coeficiente de variação, por exemplo, que é uma medida que a gente às vezes se esquece no trabalho, ele é extremamente importante. E às vezes a pessoa fala assim, ai meu Deus, né? Eu já calculei o desvio padrão, já calculei variância, preciso de mais outro cálculo? Sim, precisa, tá? E o coeficiente de variação ele é bem simples de calcular. Se vocês olharem aqui, olha, é um número dividido pelo outro vezes 100, tá? Nesse caso, o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, muitas vezes você calcula algumas informações para servir de base para outros cálculos, tá? Isso é bem comum aí no inventário florestal. Pessoal, vamos falar um pouquinho de média, porque eu já vou adiantar algumas medidas para vocês aqui, tá? Aquelas medidas do slide anterior. Vamos imaginar que você tem um conjunto de dados aqui, então você tem várias árvores, tá bom? E você vai medir a altura dessas árvores, tá? Quando você mede a altura dessas árvores, você vai perceber que algumas árvores são grandes, outras árvores são pequenininhas. E você vai fazer o cálculo da média, tá? O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que quando a gente olha todas as árvores, né, dessa forma aqui, né, olhando as árvores de frente, não fica muito fácil entender esse conjunto de dados. Então, o que a gente faz? Ao invés de ficar olhando para cá, você vai olhar para um gráfico que você vai construir, tá bom? E esse gráfico que você vai construir, simplesmente você vai colocar aqui, né, a altura das árvores
e vai colocar os valores das alturas aqui nesse gráficozinho. Então vamos lá. A primeira árvore vai ter mais ou menos 2,5 metros, a segunda árvore mais ou menos 3 metros, né? A terceira árvore, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª árvore. Por que eu quis fazer isso e mostrar para vocês? Notem que a média, tá, dos meus dados, que é a somatório das alturas dividido pelo número de árvores, ela foi 3, mas os dados não estão exatamente em cima de 3. Percebam que os dados eles estão espalhados em torno da média, tá? Eles estão dispersos em torno da média. Então, quando a gente fazer um cálculo, por exemplo, de desvio padrão, a gente vai estar verificando o quê? O quão dispersos os dados estão em torno da média, tá bom? Então, fiquem ligados em relação a isso, vai ser bastante importante. Bom, para a gente calcular a média, tá? Eu tenho esse conjunto de dados, eu peço a vocês que digitem esse conjunto de dados no computador de vocês. Aqui está ponto, tá? Mas eu acho que o computador de vocês vai ser para vírgula, ok? Então seria 2,4, 3,0 e assim por diante. Depende aí se o seu computador ele está na língua inglesa ou se ele está na língua portuguesa. Se estiver em português é em vírgula, tá bom? Calculem a média desses dados, tentem calcular a média desses dados. Caso você não saiba calcular a média no Excel, tá? Você pode calcular aí na sua própria calculadora, não tem problema, né? A gente está na fase de aprendizado aí, né? No início da disciplina. E para você fazer isso, basta somar todos os dados e dividir pelo número de amostras, tá? Que seria essa fórmula aqui, né? Você tem um somatório, xi seriam todos os dados, tá? Dividido pelo número de dados que você tem. E você vai estar conseguindo fazer aí, o seu cálculo, tá bom? Então, só para teste mesmo, bem simples assim, tá? Não tem muitos problemas em relação ao cálculo de média, tá bom? Aqui eu estou decompondo a fórmula, né? Então eu estou colocando todos os valores aqui, que seriam todas as alturas, né? Essas alturas aqui, e a gente pega e faz a divisão pelo número total de amostras. A mesma coisa da fórmula. Pessoal, caso vocês precisem, tá? Uma segunda medida de tendência central é a mediana, tá bom? A mediana você tem que ficar ligado se os dados terminam com uma numeração ímpar ou par, tá? Então, por exemplo, você terminou com os dados e você mediu até a 11ª árvore, é de um jeito. Se você mediu até a 12ª árvore, é de outro jeito, mas é bem simples, tá? Basicamente, vou usar um conjunto de dados muito parecidos aqui, e a primeira coisa que você faz é plotar esses dados num gráficozinho aqui, né? Nesse gráficozinho aqui, onde você vai mostrar a dispersão dos dados. Para esse exemplo, eu estou usando esse conjunto de dados aqui, né? Para vocês treinarem. E o que você vai fazer? Qual que é a diferença daqui para cá? Eu simplesmente organizei os dados do menor para o maior, tá bom? Então aqui você tem o primeiro dado, o segundo, terceiro, quarto, quinto, assim por diante, da menor árvore até a maior árvore. Por que esse procedimento é importante, tá? Quando você faz essa organização, você está fazendo um ranqueamento, tá? Então aqui agora você tem um ranking da primeira árvore até a última árvore mensurada. Notem que eu medi 11 árvores, tá bom? Quando você faz esse ranqueamento, qual que é a mediana dos dados? É o dado do meio, a informação do meio, tá bom? Então, se eu tenho 11 dados no total, o meu sexto dado vai ser o número do meio, tá? Se eu pegar o número 6 e olhar para cima e para baixo, eu tenho a mesma quantidade de dados. Como assim, Wagner? 6. Quantos dados eu tenho antes do 6? 5. Quantos dados eu tenho depois do 6? 5 também. 7, 8, 9, 10 e 11. Então, eu já tenho a minha mediana dos dados aqui, tá? Em algumas situações, a mediana pode ser útil, pode ser importante para vocês, quando a média não for uma boa representativa dos dados, tá bom? A gente ainda vai comentar sobre isso. Pessoal, no caso dos dados terminarem com uma numeração impar, então, por exemplo, aqui, né, você tem várias árvores mensuradas, fez seu gráfico de dispersão, tá? E você organizou os dados, ranqueou esses dados, mas eles terminam com um número par. Como você calcula a mediana, tá bom? Simples, tá? Você vai ranquear os dados do menor para o maior e vai pegar os dois números do meio, tá? Os dois números centrais. Por que pegar os dois números centrais? Porque quando você pega esses dois números aqui,
para cima desses dois números vai ter a mesma quantidade de dados do que para baixo, por isso mediana, tá? O número do meio. Wagner, mas como assim? Nesse caso, pessoal, eu ranqueei aqui, ó, do primeiro até o 10º valor, tá? E os dois números do meio, ou seja, que separam os dados em a mesma quantidade para cima desses dois números e a mesma quantidade para baixo desses dois números, você pega esses dois valorzinhos, né, que no caso aqui é o 5º valor e o 6º valor, ou seja, 3 e 3 e 10, soma e divide por 2, tá? E aí você chega na sua mediana. Então o valor de mediana nesse caso é 3,05, tá bem? Pessoal, às vezes, quando a gente faz aí mensurações, dependendo do conjunto de dados, nem a média nem a mediana são úteis, né? Elas acabam que dificultam a interpretação dos dados. É raro, no caso de inventário florestal, é raríssimo, tá? Mas a título de conhecimento aqui eu vou mostrar para vocês o cálculo da moda, tá? Então, mesmo conjunto de dados, ou um conjunto de dados um pouquinho diferente, você faz seu gráfico de dispersão, e agora você vai estar calculando a moda, tá? Para você calcular a moda, primeiro você pega o seu conjunto de dados e faz que nem você fez com a mediana, tá? Você pode organizar os dados em ranking do menor para o maior. A diferença é que a moda vai ser o valor que mais repetiu, tá? Ou os valores que mais repetiram. Vamos fazer de conta aqui que você mediu 10 árvores, ou no caso 11 árvores, tá? E 4 árvores tiveram a altura 4 metros. E todas as outras árvores tiveram alturas diferentes, tá? Então 4 metros é o valor que mais repetiu, tá bom? Então a moda vai ser 4. Nesse exemplozinho aqui, por que eu quis fazer um pouco diferente? Notem que o valor 2,9 e o valor 3,2, eles se repetiram duas vezes, tá? Então eu tenho aqui o 2,9 e o 3,2. Nesse caso eu tenho duas modas, tá? Que são esses dois valores aqui. Porque eles se repetiram mais do que todos os outros, tá? Então nesse caso eu tenho uma distribuição bimodal. Por que é interessante você já ficar ligado em relação a isso daqui? Em alguns casos você pode ver distribuições bimodais, tá? Ao longo da sua vida. Em inventário florestal é bem raro, na verdade, de acontecer. Mas se a distribuição tiver uma única moda, ela vai ser unimodal. Aquele exemplo, né, de ter várias árvores com altura 4. 4 é o número que mais repete, então a moda é 4, unimodal. Nesse caso aqui, a distribuição foi bimodal, teve duas modas, tá? Isso pode ser interessante na hora de uma questão, de algum concurso, assim por diante. Para inventário, até que não é muito usual de acontecer, mas eu fiquei na obrigação aqui de estar trazendo isso para vocês. Pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo, porque o que acontece? Nós ficamos com a mania de fazer cálculos sem questionar os dados, tá? Como assim, Wagner, fazer cálculos sem questionar os dados? Vamos olhar essas duas situações aqui. Na primeira situação, eu tenho um plantio aí de árvores, tá? E essas árvores, opa, tinha faltado uma aqui. E essas árvores aqui tiveram média de 3,1 metros. Ou seja, quando eu fiz o meu gráfico de dispersão, as árvores todas, né, tivemos várias árvores baixinhas e várias árvores altinhas e a média ficou 3,1. Dá uma olhada nesse exemplo de baixo, que ele é um exemplo aí um pouco mais parecido com o que a gente estava trabalhando. Nesse caso, eu fiz o ranking de árvores, tá? Elas não estavam assim quando a gente coletou os dados, mas eu organizei da maior até a menor. Pessoal, a média para os dois conjuntos de dados foi igual, foi 3,1 metros. Mas vamos parar para pensar. Esse conjunto de árvores realmente ele representa a mesma coisa do que esse conjunto de árvores aqui embaixo? Tá? Percebam que não, ok? Wagner, mas a média foi igual. Eu sei que a média foi igual. Mas em qual dos dois casos, dá um pause aí, em qual dos dois casos a média representa mais fielmente o seu conjunto de dados, tá? Em qual dos dois casos, 3,1, que fica mais ou menos aqui, ó, né? Fica mais ou menos aqui, realmente representa com uma fidelidade maior o seu conjunto de dados, em cima ou embaixo? Eu acho que vocês devem ter percebido que essas árvores aqui embaixo, ó, elas têm valores mais próximos à média, tá? Do que essas árvores aqui em cima, que você tem só grandonas e pequenininhas. Ou seja, nesse caso aqui em cima, a média não é boa para representar os seus dados, tá?
Quando você olhar para os seus dados e perceber isso, claro que tem cálculos que a gente pode chegar nessas informações, mas se você olhou os seus dados e percebeu que a média não é uma boa representativa dos dados, talvez seja útil você usar mediana ou moda, tá bom? Vários conjuntos de dados, a média não é boa representativa dos dados. Vou fazer uma brincadeira aqui. Imagina que a média salarial dos habitantes brasileiros seja R$ 2.000, tá? Né? Vamos só imaginar que, então, em média, os trabalhadores recebem R$ 2.000. Mas, se a gente for pegar todos os trabalhadores, a maioria esmagadora recebe menos do que isso e alguns poucos recebem muito mais do que isso. Ou seja, a média também não vai ser uma boa representativa dos dados. Então, quando a média não é boa representativa dos dados, você usa outra medida de tendência central. Usando outra medida de tendência central, você também vai ter que usar outros dados de dispersão, outras medidas de dispersão, tá bom? Então, fiquem bem ligados em relação a isso, porque é bastante importante, tá bem? Eu estou querendo deixar bem claro para vocês que muitas vezes você vai ter que aí precisar de mais medidas para entender seu conjunto de dados, tá? Do que simplesmente a média. No slide anterior vocês viram que a média sozinha ela não fala sobre seus dados totalmente, tá? E aí a gente entra numa questão que é homogeneidade e heterogeneidade de dado. Bom, percebam que somente usar a média às vezes não resolve tudo, tá? E a gente vai ter dados que são homogêneos, ou seja, esses dados eles giram bastante próximos à média, então você tem lá tantas árvores e a maioria dessas árvores mensuradas vão ter um valor próximo à média, então esses dados vão ser bastante homogêneos, ou seja, apresentarem baixa variabilidade, tá bom? Vamos começar a aprender esses termos. E quando os dados estão muito distantes da média, lembra aquele primeiro exemplo lá? Então significa que existe uma grande variação dos dados, né? Uma grande variabilidade dos dados em torno da média. Então os dados são heterogêneos, tá? A gente prefere dados homogêneos, a gente prefere dados onde a média é uma boa representativa dos dados e os dados estão dispersos próximo à média. Para inventário florestal, a gente compila uma grande quantidade de informações e geralmente nossos dados ficam homogêneos, tá bom? E para a gente aferir homogeneidade e para a gente aferir heterogeneidade, a gente utiliza esses valores aqui, ó, amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação principalmente, tá? O erro padrão da média a gente também acaba utilizando ele, mas os mais comuns para a gente vão ser esses 4 primeiros e eu coloquei asterisco aqui por alguma razão, né? Qual razão será que é essa? É porque eles são bastante importantes e com certeza vão ser cobrados aí em provas, tá? Para vocês.